Você sabia que 72,9% das famílias brasileiras estão endividadas? E você sabia que isso não é só culpa da pandemia? Em dezembro de 2019, antes do começo da pandemia aqui no nosso país, mais de 65% das famílias tinham algum tipo de dívida. Eu sou o André Galhardo, eu vou te ensinar como não cair nesse tipo de endividamento e, se você já está em dívida, como sair dela. Existem dois tipos de dívidas. Aquela que é de um montante um pouco maior, a gente pode estar falando de um endividamento para a compra de uma casa ou de um veículo, por exemplo, e uma dívida menor, onde você pode ter parcelado para comprar algum item de cozinha, algum bem de consumo durável de menor valor. Então, para esses dois casos, para você negociar essa dívida, existe uma tratativa diferente. No primeiro caso, se a sua dívida é grande, é muito importante que você observe a possibilidade de você usar a chamada portabilidade de crédito. Então, se você já tem um endividamento para a aquisição de uma residência, um financiamento imobiliário, que a sua taxa de juros é muito mais elevada do que as praticadas hoje em dia, você pode fazer a mudança do seu endividamento do teu banco atual para um outro banco que ofereça taxas mais atrativas. Ou seja, se você tem uma dívida contraída há muitos anos, não precisa ser muita coisa, 3 anos atrás, por exemplo, você certamente tem uma taxa de juros maior, cobrada no seu financiamento do que as taxas que estão sendo oferecidas hoje. Isso é possível, dada a diminuição sensível da taxa básica de juros da nossa economia, que permitiu que os bancos cobrassem uma taxa de juro menor dos seus consumidores. Então, a gente já de saída sabemos que, se o seu financiamento é mais antigo, existe uma grande oportunidade. Você pode verificar as taxas aplicadas por outros bancos hoje e pedir a portabilidade de crédito. Então, você vai chegar para o seu banco e dizer que você vai mudar para outro banco porque ele tem uma taxa mais atrativa. Daí, duas coisas podem acontecer. O seu banco mesmo, que certamente tem uma taxa melhor hoje em dia, pode lhe oferecer um novo contrato. Isso é muito comum e eu vou te dizer uma coisa. Aqui você pode economizar por parcela 300, 400, 500 reais. Eu não estou falando de pouco dinheiro, estou falando de bastante dinheiro. Então, você pode migrar dentro do seu próprio banco, ele vai redigir um novo contrato para você, com a mudança da taxa básica, da taxa de juros aplicada sobre o seu financiamento. Esse é o primeiro ponto. Caso o seu banco não lhe ofereça essa saída, o caminho também é fácil. Mesmo que você mude todo o seu contrato do banco A para o banco B, esse caminho ele é um pouco burocrático, mas ele é relativamente rápido e fácil. Você vai avaliar as taxas de juros dos outros bancos e vai trazer o seu financiamento do teu banco atual para esse banco novo. Tá? Então, uma taxa que antes estava em torno de 8%, 9% ao ano, você encontra até 6 e pouco por cento ao ano hoje. Parece pouco, você vai olhar o seu contrato, vai olhar, tem aí uma taxa de 7,2%, por exemplo, e eu estou te falando que você tem que migrar para uma taxa de 6,5%? Sim, é isso que eu estou te falando. Pensa no financiamento imobiliário de 20 ou 30 anos, esse 0,7% ao ano é muito significativo e pode te trazer um desconto de centenas de reais no seu endividamento mensal, na sua parcela mensal. Então, essa é a primeira e mais importante dica para reorganizar as dívidas que você já contraiu. Essa portabilidade de crédito não fica restrita apenas à modalidade de financiamento imobiliário. Se você comprou um carro, se você fez uma dívida para adquirir um carro, por exemplo, você também pode solicitar a portabilidade se você perceber que as taxas do mercado são melhores do que as taxas oferecidas pelo seu banco. Então, casa, carro, se você contrair uma dívida para pagar uma outra dívida que você já tinha ou para comprar um equipamento, não importa. Se você quer contrair uma dívida maior, uma dívida importante, e que essa portabilidade, essa diferença de percentual vai trazer importantes descontos para você, é importante que você busque, porque eu repito, é fácil, é um pouco burocrático, mas é relativamente rápido e você merece isso. No segundo caso, as dívidas menores é muito comum serem contraídas a partir de modalidades mais simples de crédito, como, por exemplo, o uso do cheque especial. O cheque especial é aquele dinheiro que o banco já acredita na sua conta, sem que você coloque dinheiro algum lá.
Você abre a sua conta e o banco diz para você, você pode usar até 500, até 1.000, até 2.000 reais pagando X% de juros. Você pode usar essa modalidade de crédito para contrair, para comprar alguma coisa, ou usá-lo, né, para gastos correntes, e isso se constitui em dívida também, tá? Ou você pode usar, acaba usando o que é bem rotineiro, o que é bem comum, o cartão de crédito, né, para comprar uma roupa, um tênis, um celular, que seja. São dívidas menores contraídas com modalidade de crédito menos sofisticadas, por assim dizer, né? O famoso cheque especial e o cartão de crédito. Para essas dívidas, você tem que ficar atento. Essas duas dívidas têm uma coisa em comum que é gravíssimo para a sua saúde financeira, que é a taxa de juros. São as duas modalidades de crédito com maior taxa de juros do mercado. Essas taxas de juros chegam a 300%, 400% ao ano em média. Se você olhar a fatura do seu cartão de crédito agora, eles são obrigados a colocar esse percentual na fatura, você vai perceber que esses percentuais em termos anuais podem ser ainda maiores. Eu estou falando de uma taxa de juros que chega a 600% ao ano, 700% ao ano, tranquilamente. Então uma dívida pequena que você contraiu para comprar um celular, uma roupa ou qualquer outra coisa que você teve que comprar, ela pode se transformar numa bola de neve, justamente pela taxa de juros aplicada a esse tipo de modalidade. Então muito cuidado, porque neste tipo de dívida, o risco de você não conseguir honrar as suas obrigações pode ser maior até nas dívidas de maior impacto, como crédito imobiliário ou o financiamento de veículos, justamente pela taxa de juros. No cheque especial é a mesma coisa. Normalmente a taxa de juros do cheque especial ela é um pouco menor do que a taxa do cartão de crédito, até porque é difícil desbancar a taxa de juros que incide sobre as dívidas contraídas com cartão de crédito, tá? Mas mesmo assim elas ainda ficam em torno de 200 e pouco, 300 e poucos % ao ano. Então muito cuidado com essas dívidas, tá? Se você contraiu dívida nessas duas modalidades, o melhor caminho que você tem para fazer agora é solicitar ao seu banco uma nova linha de crédito com uma taxa de juros muito melhor do que essas duas oferecidas no cheque especial e no cartão de crédito para quitar essas suas obrigações. Eu tenho certeza que além de mais organizada, a sua vida financeira vai ficar mais justa. É importante ressaltar que eu não sou inimigo do cartão de crédito. O cartão de crédito é um instrumento poderoso das organizações, da sua organização financeira. Você pode usá-lo para pagar toda e qualquer obrigação do seu dia a dia, desde que você tenha ciência que você conseguirá pagar a fatura desse cartão de crédito. Ele pode então ser um facilitador da sua vida financeira. Usando com sabedoria, com inteligência, o cartão de crédito é o seu aliado. O grande problema do cartão de crédito é quando você não consegue pagar o integral da sua fatura e esse restante ou a fatura inteira que você não pagou em dia, essa dívida que se constitui a partir daí, essa sim tem juros extremamente altos e pode desestabilizar a sua vida financeira. Até aqui a gente falou sobre aquisição de bens, equipamentos, a captação de dinheiro para quitar algum tipo de obrigação. Agora eu vou falar de uma dívida recorrente, que é o aluguel. Segundo o IBGE, cerca de 13 milhões de famílias hoje vivem pagando aluguel, tá? São cerca de 40 milhões de pessoas que estão nessa condição. Se você também está nessa condição, está aqui um negócio importante para você. O seu contrato provavelmente está indexado, está associado ao famoso IGPM. Você vai olhar lá no seu contrato e quem te alugou essa casa está dizendo o seguinte para você: daqui a um ano eu vou reajustar o seu contrato baseado em algum indicador de inflação. Normalmente o indicador utilizado é o IGPM. E o IGPM está em torno de 35% no último ano, o que é muito alto. É evidente que nessas horas de pandemia, de inflação em alta, o bom senso pode falar mais alto. Então está aqui uma oportunidade de você conversar com a imobiliária ou com a pessoa que te alugou a residência diretamente para que ela olhe com carinho este contrato e que faça um reajuste que esteja mais conectado com a tua vida e com a dele do que com o do próprio IGPM. Então muita atenção ao tipo de indexador que está no seu contrato. Todo contrato tem isso, vai estar lá no contrato, olha,
daqui a um ano, então vou ajustar conforme IGPM, conforme IPCA, conforme o INPC, algum indexador está no teu contrato e como normalmente é utilizado o IGPM e como o IGPM está nas alturas neste momento, é muito importante que você converse com a pessoa ou com a imobiliária para que ela faça um reajuste mais justo. Ela também entende que está muito alto o IGPM e ela também sabe da importância de se chegar a um acordo que não prejudique quem alugou e não prejudique aquele que está morando na residência no momento. Aqui é importante dizer o seguinte, está no contrato o IGPM, então quem te alugou a casa pode simplesmente fazer o reajuste do contrato. Ele está amparado pela lei, mas como eu disse, o bom senso, né, vai falar mais alto, eu tenho certeza disso. E para não cair mais nessa armadilha, sempre que você for fazer um novo contrato, fique atento ao indexador. Né? Fale com a pessoa que está redigindo o contrato para você, da importância de verificar o melhor indexador para o momento. Né? Pode ser o próprio IGPM, você pode usar o IPCA, que é o indicador oficial de inflação do Brasil. Só para ter uma ideia, o IPCA também está muito elevado, muito acima da meta estabelecida pelo próprio governo, mas só para ter uma ideia, o IPCA hoje está em 9,7% em 12 meses e o IGPM está em quase 35%. Então é muito elevado, é muito alto. Uma dica para não cair nessa armadilha é resolver o problema antes dele acontecer, na hora de redigir o contrato. Agora, se o seu caso é de ter um pouco de cada uma dessas dívidas que eu falei, é importante você fazer a seguinte estratégia. Além daquela que eu já falei, que é de contrair um empréstimo mais barato e quitar as suas obrigações, reorganizar a sua vida, você tem uma outra estratégia. Primeiro, ter bastante cuidado, né, na gestão financeira dos seus recursos e a partir daí quitar as suas obrigações onde incidem as taxas de juros mais elevadas. Então, cartão de crédito e cheque especial, foge disso aí. Né? Dívida de cartão de crédito, né? Melhor dizendo, e cheque especial, dívida de cheque especial, fuja disso. Pague aquilo que onera muito mais, pague aquilo que se transforma numa bola de neve muito mais rapidamente e depois aquelas dívidas que acabam impactando menos e gerando menos sobrecarga de juros e outros encargos na medida em que elas avançam, tá bom? Eu espero que essas informações tenham te ajudado e eu te espero no próximo vídeo.